Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre multiplicação de força. Nós vimos ali pressão, força sobre área. Força igual pressão vezes área. E aí nós temos um princípio, né, que é um princípio até da prensa hidráulica, onde através da diferença de área, vocês viram lá pelo cilindro, por aquele exemplo, que através da alteração de área mantendo a mesma pressão, eu consigo ter forças diferentes, não é verdade? Nós vimos isso aí. A mesma pressão, eu posso ter forças diferentes por causa da minha área. E olha o que isso pode trazer para nós na hidráulica. Uma vez que a pressão avança igualmente para todos os lados, o formato do recipiente não tem importância. Isso é uma grande vantagem da hidráulica. Por quê? Eu posso ter um sistema hidráulico em forma de balão, eu posso ter componentes hidráulicos lá que vão formar sei lá, uma estrela que vai formar, sei lá, qualquer coisa que você imaginar louca. Mas o óleo, ele vai pegar ali, vai entrar em todos os pontos, o formato que ele vai realizar vai ser o formato do componente. Ele tem essa capacidade eu queria falar uma palavra, mas essa palavra não está vindo, então eu vou tentar falar o que eu lembro aqui, o que ele tem a capacidade de alguma coisa aí que eu esqueci a palavra, mas é que tinha uma palavra específica, que ele vai se moldar cada circuito. E aí a gente consegue ver isso aqui, ó. O que acontece, por exemplo, quando você tem lá uma prensa hidráulica, quando você tem uma girafa hidráulica? Aqui nós temos um pistão de um lado e um pistão do outro. Isso aqui, ó, o mesmo óleo que está aqui, ele passa por esse canal e chega aqui, ó. Isso é o que nós chamamos do princípio de vasos comunicantes, tá? De vasos comunicantes. Quando a gente fala vasos comunicantes, significa que o fluido que está de um lado comunica com o fluido que está de outro. Olha, se a gente pegar agora lá o princípio do Pascal, que falamos há pouco, Pascal nos fala o seguinte, que quando o fluido está em repouso aqui, a pressão é a mesma em todos os pontos. Então, se eu exercer uma força, uma pressão aqui, isso aqui gerou-se uma pressão, a pressão que está desse lado é a mesma que está aqui, é a mesma que está aqui, a mesma que está aqui, a mesma que está aqui, e isso nos proporciona que nós consigamos fazer a multiplicação de força. Como que funciona isso? Se uma força de 10 kgf é aplicada em um pistão de 1 centímetro quadrado de área, é um pistão pequenininho, logo, nós já vimos que vai ser desenvolvida uma pressão de 10 kgf por centímetro quadrado, ou 10 atm, ou 10 bar, né, como preferirem, ou 145 psi, se preferirem assim também, né? Ok, então, vimos que gerou-se, então, a pressão, vou falar em bar aqui para ficar mais fácil, de 10 bar. Só que a área desse cilindro aqui, repare, é 1 centímetro quadrado, é uma área pequenininha, tá? Exerceu 10 kg força ali de força nesse pistão. A pressão de 10 bar desenvolvida aqui é a mesma aqui de 10 bar, é a mesma aqui, é a mesma. Então, quanto que chegou de pressão do outro lado? Lembrando que são princípio de vasos comunicantes, eles se comunicam um lado com o outro. Logo, do outro lado, gerou-se também 10 barras de pressão, ou 10 kg força por centímetro quadrado. Então, em cada centímetro quadrado desse pistão, o meu fluido está exercendo quanto de força? 10 kgf. Então, se eu tenho uma área aqui de 10 centímetros quadrados, quanto de força foi gerada para subir? Aqui eu fiz uma força no sentido descendo aqui do pistão. E essa força, esse óleo que está aqui, ele é deslocado, ele vai empurrar aqui. Mas empurrando com qual força? Tá? Aí nós vamos ver isso aqui. Olha que interessante. Força, lembrando aqui de novo, a força é igual a pressão vezes área. Então, nesse caso aqui, a força 1, o que é a força 1? Esses 10 kgf sobre a área 1. Então, já temos que a força 1, temos a área 1, gerou-se a pressão 1. E no final aqui, como que eu vou saber a força que foi gerada? Força é igual a pressão vezes a área. Qual que é a pressão que nós temos aqui? 10 kgf por centímetro quadrado. Mas qual que é a área? Em quantos centímetros quadrados nós estamos, essa pressão está sendo exercida? É em 10 centímetros quadrados. Logo, 10 vezes 10, né? Pressão de 10 vezes a área de 10, temos 100. Então, olha que interessante. Aplicamos aqui uma força de 10 kgf e do outro lado resultou-se uma força de 100 kgf. Se eu aplicar 100 kgf aqui, eu vou resultar em 1000 kgf do outro lado. Então, nós fizemos o quê? Multiplicamos a força simplesmente fazendo alteração de área de um lado para outro. O Sérgio me ajudou. Assume a forma do seu recipiente. Simples assim, né, Sérgio? Olha como é que são as coisas mais simples. O fluido, a vantagem do óleo é que ele assume
a forma do seu recipiente, de qualquer recipiente, independente de qual seja o seu formato. Muito obrigado. Então, para a gente não esquecer essa multiplicação de força que acontece aqui, tá? As forças, nesse caso, elas são diretamente proporcionais a quem? As áreas. Quanto maior for a minha área de saída, né, maior vai ser a minha força gerada. A pressão dependerá da força e da área, ou seja, a pressão se elevará até o ponto em que consiga vencer a resistência imposta ao fluido. Então, aqui, suponhamos que eu tenho um carro aqui. Esse carro, não é uma moto, pesa 100 quilos. Quando eu conseguir colocar 10 kgf de força aqui, eu vou conseguir mover, então, essa moto ali para cima, tá? Neste caso, então, temos a multiplicação da força através de alterações de área. Se eu diminuir essa área aqui, o que acontece com a minha pressão? Vai aumentar, né? Se eu tivesse 0,5 centímetros quadrados, então, a minha pressão seria 10 kgf, não mais dividido por 1, mas por 0,5. Então, a minha pressão seria 20 kgf centímetro quadrado. Logo, seria 20 vezes 10 a força gerada do outro lado. Então, multiplicaria para 200 kgf a força saindo do outro lado. Então, olha para você ver, eu consigo multiplicar as forças alterando as áreas.